Apesar de constituírem uma grande parcela da população, eles não tinham nenhum direito político e nem podiam se casar com cidadãos da Grécia. Tinham também de pagar uma taxa, que era o imposto de residência, para viver em Atenas, como também tinham de pagar para poder trabalhar. Também cumpriam serviço militar, tal como cidadãos, e eram considerados homens livres. Eles se dedicavam ao comércio e à atividade manufatureira. Apesar de não possuírem os mesmos direitos que os atenienses, os metecos eram incluídos pela população, aproveitando de vários direitos que não envolvessem a participação política. Por eles serem estrangeiros, eles tinham uma série de impedimentos legais, como não podiam participar da Assembleia, nem comandar navios, nem ter suas próprias terras e também não poderiam dirigir cultos públicos. O Estatuto de Metecos também não impedia o indivíduo de participar de clubes aristocráticos ou associações religiosas ao lado de cidadãos. Todas as pessoas residentes nos Estados Unidos, inclusive estrangeiros, têm determinados direitos básicos que devem ser respeitados pelos agentes do Departamento de Imigração. Alguns exemplos desses direitos são: direito de recusar a entrada de qualquer pessoa em sua moradia, direito de permanecer em silêncio, direito à educação em escolas públicas e direito ao atendimento médico. E no trabalho, todos os trabalhadores, apesar de sua condição legal no país, devem receber pelo menos o salário mínimo previsto por lei. Isso tudo sem precisar da cidadania americana. Estrangeiros que se tornaram cidadãos poderão votar e viver nas mesmas condições que os cidadãos nacionais do país onde residem e pagarão impostos como eles. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros nos termos da Constituição e das leis. Porém, a Constituição não permite o voto do estrangeiro que não seja naturalizado. Se houvesse um debate na rua ou dentro de casa durante um banquete, ou na praça, ou mesmo na guerra como ato político de manutenção da polis, eles podiam participar, ao combater ao lado dos cidadãos, ao discutir política em espaços privados, ao escrever discursos para serem pronunciados em tribunal, os metecos fariam também política. Um dos eventos nos quais essa participação é mais clara é a Restauração Democrática, quando os metecos fizeram parte do exército que derrubou o regime oligárquico dos 30 tiranos e restabeleceram, junto dos cidadãos, o regime democrático. Os estrangeiros migravam para Atenas, pois Atenas era uma polis rica e com grande influência cultural. As pessoas migram de países pobres para países da Europa e dos Estados Unidos com o intuito de uma melhor qualidade de vida, quanto na saúde, na educação, no transporte, na moradia e até mesmo uma oportunidade de emprego. Os estrangeiros vêm para o Brasil por uma vida diferente, pois vêm de países frios para desfrutar nossas belas praias, ou são refugiados de guerras, ou vêm de países da África para trabalhar. Os imigrantes trabalham como babás, lixeiros e outros empregos que a população estadunidense e europeia despreza. Muitos, por não terem a vida esperada, nem tão sonhada financeiramente, são obrigados a roubarem, furtarem e até mesmo matarem por dinheiro, simplesmente para poder sobreviver no novo ambiente. No Brasil, o setor da construção civil atrai boa parte da mão de obra estrangeira, mas é na indústria do vestuário que os imigrantes estão mais sujeitos à exploração. Há décadas, a indústria têxtil vem substituindo funcionários contratados por mão de obra precária e informal para reduzirem seus custos. As confecções contratadas por grandes marcas terceirizam grande parte de sua produção por meio de oficinas de costura, na maioria das vezes ilegais. Nos países da Europa, a maioria dos imigrantes são recebidos com preconceito e discriminação pelo simples fato de serem diferentes e terem uma cultura igualmente diferente da que eles estão acostumados. Nos Estados Unidos, a situação é um pouco melhor devido aos imigrantes, principalmente mexicanos, fazerem parte do cotidiano dos americanos por estarem em grande quantidade na população americana. Mas, mesmo assim, ainda existe um pouco de preconceito e ignorância da parte dos americanos em relação a esse assunto. O Brasil, em contrapartida, é muito receptivo e agradável a todos os imigrantes que vêm a ele e tornam dele a sua nova casa. Os imigrantes que vivem na terra do samba realmente gostam de viver aqui e rapidamente se apaixonam por sua nova vida. Meu nome é Bohan Gong, meu nome fantasia é Adriana. Tenho 30 anos
Eu vim pra cá com 11 anos de idade. E meu motivo de vir pra cá, na verdade, vim junto com meus pais, né? E antes de minha família vir pra cá, meu tio, minha avó já morava aqui faz muito tempo. Então, o sonho minha família é morar todo mundo junto aqui no Brasil. E nós decidimos vir pra cá ano 97. Na verdade, eu me considero assim, eu moro mais aqui no Brasil do que lá. Então eu me considero mais do que metade, minha alma é brasileira. Então eu amo o Brasil. Eu gosto muito da pessoa brasileira, que é aquela simpatia da pessoa, eu amo. E eu tenho mais amigas brasileiras do que coreanas, na verdade. E eu gosto muito da pessoa, comida, clima. Sim, natureza, tudo isso eu gosto. O que eu não gosto é a violência. Violência. Isso que é segurança, né? Isso que eu não gosto. A Coreia aqui é 180 graus, é o oposto, né? Então é totalmente diferente. A cultura também é diferente, até o cor da orelha, a nossa fisionomia também é diferente, né? E assim, acho que o que mais diferente é a cultura mesmo, a cultura. A gente, coreanos, evita máximo de tocar a pessoa, né? Porque isso já invade a privacidade da pessoa, então a gente cumprimenta sempre mantendo uma distância. Aqui já não, a gente beija, abraça, então isso é uma diferença também. E não sei se você já conhece, na Coreia, quando você comer uma comida gostosa, a gente mastiga com a boca aberta. Você tá... Isso está mostrando o respeito, a sua comida é deliciosa. Aqui já não, né? Se você abre a boca, é falta de respeito. Então, é um dos exemplos que eu estou dando. Je m'appelle Axel, j'ai 17 ans, je suis française et je vis au Brésil depuis 3 mois car mon père a été muté là-bas. J'aime beaucoup le Brésil, les paysages sont magnifiques, il fait toujours beau et chaud, mais la violence et la pauvreté ils sont quand même apparentes et ça gâche un petit peu ce beau pays. Les gens sont très gentils et chaleureux, ce n'est pas la même mentalité qu'en France. Aussi, la vie est beaucoup moins chère au Brésil qu'en France. Les Brésiliens sont très tactiles, ce qui peut être dérangeant pour nous les Européens car nous n'avons pas la même façon de vivre et ça peut être un choc culturel. La nourriture brésilienne a l'air très bonne, mais elle ne pourra jamais l'être autant que la nourriture française évidemment. Les Brésiliens sont souvent en retard et ne prévoient que rarement leur plan à l'avance. Tout se fait à la dernière minute chez eux, ce qui peut être dérangeant pour certaines personnes, mais moi ça ne me pose aucun problème étant donné que je fais tout à la ronadienne. A diferença entre a Coreia e o Brasil é que o governo investe muito nas escolas públicas, diferente do Brasil. Lá tem muita organização de cultura nas ruas e é bem simpático as pessoas. Do Brasil é que não precisa estudar muito quanto lá, na Coreia. Lá eles estudam quase 11 horas por dia e aqui a manhã inteira. A pobreza e a guerra em certos países tornam a alternativa de uma travessia quase impossível pelo mar mais esperançosa do que a vida na terra natal de muitos imigrantes. As autoridades europeias discutem o que fazer para evitar mais mortos, que aumentam a cada ano. Os imigrantes fogem pela grave crise em seu país e para se refugiarem de guerras. Mais de 1.500 pessoas morrem a cada travessia. Um exemplo disso é Alan Kurdi, o menino sírio que foi encontrado na praia que morreu durante uma travessia da Turquia rumo à Grécia, fugindo da guerra civil em seu país. Um navio que estava naufragou, matando sua família e mais centenas de outros imigrantes esperançosos.